Olá, bom dia, boa tarde. Já sei, já sei. Vocês querem que eu fale a paz de Deus? Entendi. Se não falar a paz de Deus, né? É, receba o café da reforma. Hoje com a xicrinha tô de boas. Hoje eu tô de boas. Paguei um terço das dívidas que tinha pra pagar. Eu tenho mais dois terços, né? É um AI já foi, ainda falta dois AIs. É AI pra lá, AI pra cá. Eu, pela verdade, vocês, eu nem sei. Nem sei, viu? Deixa eu falar. Vocês sabem que eu tinha minha eleita, né? A minha predileta de goiabas, frutas vermelhas, geleias de goiabas, variedade de goiabas. Agora eu abandonei aquela predileta e parti para outra predileta. Ele vai trocando, né? Uma geleia de pêssego. Deus preparou todas as coisas. Tá alertando aqui alto em açúcar. Nós não somos mais jovens, né? Santo cuidado, né? Então, estava esquecendo de dizer que aqui na Reforma também mana leite e mel. Mana, mas olha leite. Aqui não é mana leite e mel, aqui é mana mel e leite. O santo Yakult da Reforma. Lembram-se? Existem outras marcas, né? São marcas aceitárias, né? Tem uma marca ali estranhazinha lá, mas não é verdadeiro, não é verdadeiro Yakult, né? É que nem na graça, né? Tem a moeda verdadeira, tem a moeda falsa, na reforma, tem moeda verdadeira, tem moeda falsa. Uns estão preocupados com o povo, outros preocupados em pagar suas contas. Oh, meu Deus. A defesa do Yakult é que ele desce na divisão entre estômago e intestino. Uns 20 Yakult desses matavam a minha sede. Hoje tá um calor dos infernos aqui, né? Eu deve experimentar como vai ser o inferno, né? A gente vai ficando feliz assim, saber que Deus inventou um inferno, trilhões, 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 trilhões de anos. Cara, é muito tempo. Mas por quê? Porque eu uso uma bermuda. Trilhões, 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 trilhões. Trilhões, trilhões, trilhões. Porra, mano, eternamente, eternamente. Mas o mundo não tem bilhões e bilhões? Bilhões e bilhões não é nada. Quer ver você pegar fogo? Trilhões, 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 trilhões de anos. Mas, meu Deus do céu, por causa do quê? Você desobedeceu a ancião da CCB. Mas aonde foi isso? Que galáxia? Não tem galáxia, meu amigo. Não existe galáxia. Deus fez a luz, o sol e a terra, mais nada. A lua para governar a noite, então a lua governa, né? Deus fez um solzinho para a noite e um solzinho para o dia. Que mais? A terra. E as galáxias? Isso daí é coisa. O mundo jaz do maligno. O mundo jaz do maligno, mas não está na Bíblia. Mas Abraão viu as estrelas do céu. Não tem como. Você tinha acabado de criar o universo, só tinha acabado a Terra. Não tinha Terra na galáxia Terra, né? Porque se Abraão viu as estrelas demoram bilhões de anos para chegar a luz até nós. Então o universo já existia antes da criação da Terra, né? Senão Abraão não tinha como ver, com, sei lá, 400, 500 anos de Terra, de planeta Terra, sei lá, 200, 400 anos, não teria tempo se a estrela tivesse sido criada ao mesmo tempo, a luz não chegaria aqui, são bilhões e bilhões de anos. Deus, é coisa de criatura, mas é científico. Que científico? Aqui não tem científico, aqui é a palavra de Deus. Deus fez a terra, depois ele fez né, e chamou, iluminou tudo, depois e depois ele fez o sol. O sol, eu sei que o sol veio depois, né? Foi uma coisa assim, foi bem atrapalhado mesmo, só se olhar lá. Então, e Abraão, logo 400 anos, ele já viu as estrelas, né? Entendi. Então tava tudo certinho aqui no planeta. Aí Deus foi lá, sei lá, da onde veio aqui, dentro da Via Láctea, né? Já existia a Via Láctea lá. Os planetas tudo certinho. Foi lá e colocou aqui, vai ficar a Terra, certinho aqui. Ali eu vou fazer um jardim, vou botar uma cobra, vou falar para não pecar, vou botar o maior tentador do universo, né? Claro. Eu já tentava os planetas vazios, né?
Vou tentar, ele vai cair, e aí eu vou reinar e o pessoal vai ficar cantando indo para mim. Que plano maravilhoso, que obra, né? Justiça divina, né? Aí mata o animal, e no lugar do pecador morre o animal, e depois faz o churrasco pro sacerdote. Cara, é muito complicado. Vocês não têm uma explicação melhor para dar para nós, não? Não tem? Tô sentindo abertura aqui, você precisa me explicar essa história, sabe? É muito complicado, cara. Bastasse não deixar a porra da cobra entrar lá. Que plano é esse, cara? Que você já põe o diabo com dois caras que nasceram sem umbigo, né? Porque não, provavelmente já nasceram adulto, né? Sem DNA, sem nada. Quer dizer, Adão e Eva não tinha DNA. Sabe, cara? É difícil tomar café assim, cara. É difícil tomar café assim. É difícil. É difícil, cara. Se não acreditar nisso, então já entenderam, né? Nessa versão do pessoalzinho do Matagal, né? Vocês viram as passagens bíblicas? Vocês vê só aquele trecho, naquela cena, né? Moisés falando aqui, Deus falando com Moisés, e Elias pegou os caras, matou lá uma porrada de gente, né? Que cena. Cena de morte, tragédia, raio na cabeça, urso comendo criança, Sansão, né? Quando vocês vão no zoológico, todo mundo, é inevitável, né? Vai no zoológico, já olha pro leão, já começa. É inevitável. O cara chega no zoológico, quando ele olha pro leão, ele já lembra do Sansão. É difícil, hein? Um carinha do. E assim, tempo do matagal, vocês não aceitam, que o contexto é uma matagança, né? Eu tô falando, vocês viram a cena, e uma cena assim nublada, como se a cena fosse um mundo de hoje, assim, né? Um sítio, vai. Aparadinho, plantação de soja, de milho, né? De bananas, riozinhos cortadinhos, né? Cerquinha nas casas, e os carinha ali, né? Pregando, né? Vocês não conseguem imaginar assim um mundo só de pedra, mato, tigre, onça, jacaré. Não tinha dinossauro, o cara não entrou dinossauro na arca. É outra discussão importantíssima para a vida da gente, pra gente realmente melhorar de vida, né? Isso é legal, isso é bacana. Vocês imaginam a cena, né? Sansão e Dalila, e Sansão deitado naquelas cenas de filme, você vê tudo bonito, né? É, filmes bíblicos, irmão, né? Filmes bíblicos. E ali, e fazendo ali, ninguém fazendo sexo, né? Tá sempre conversando, né? Ninguém tá trabalhando, é só conversa. Só conversa de assuntos de Deus, né? É que cortar o cabelo, meu poder tá no cabelo, é que fez o voto. Mas todo mundo ganha poder? Não. Pode ter 1 milhão de nazireu, né? Mas só quem for sacerdote tem poder, o juiz. Ah, entendi. É sempre assim. Todo mundo pode falar em línguas estranhas, mas só o ancião será ancião. Só o parente do ancião. Uhum. Aí vocês imaginam que vocês não conseguem imaginar pedras, continentes ainda muitos grudados ainda. Não, o mundo só tem 4.000 anos, claro. Desgrudou tudo agora. Faz o quê? Uns 200 anos que desgrudou os continentes. As estrelas de bilhões de anos-luz. Anos-luz, hein? Né? Anos-luz. Não tem anos-luz aqui, não. É um contexto, assim, totalmente de matagança, né? Pessoal cagando, né? Assim, não tinha esgoto, era todo céu aberto, cagava, os urubu vinham comer merda, limpava a bunda com esponja e vinagre, né? Cara, era tudo bonitinho, vocês imaginam, né? Os leãozinhos tudo guardadinho, né? Os animais ferozes. Vocês imaginam que tinha um zoológico no tempo de Moisés. Vocês não conseguem imaginar uma vida dessa, né? E se eu não acreditar nestes caras em uma vírgula, aqui tem vírgula, irmão. Eu já vi gente debater a história do galo. Vocês já viram a história do galo? Antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Oh, Jesus falou, né? Antes que o galo cante 3 vezes,
me negarás. Porque tem uma coisa aí que cada evangelista falou uma história diferente do negócio do galo, né? Que o galo ia cantar 3 vezes, assim, antes que o galo cantasse. Pedro negaria Jesus antes que o galo ia cantar 3 vezes. Assim, é o básico isso. Mas não é bem isso que tá lá. Por quê? Porque tem um probleminha de vírgula. Então é assim, se você crê que o galo cantou 3 vezes e aí o Pedro negou, então você é herege em relação àquele que fala que o Pedro negou antes que o galo cantasse. Por 3 vezes negaria. Então, dependendo da vírgula, você é um herege, né? Porque o verdadeiro evangelho depende da vírgula também, de onde o galo cantou, né? Isso é importante para saber se Pedro negou antes do galo ou depois do galo, ou se o galo cantou 3 vezes antes de Pedro negar, ou se Pedro negou antes, depois que o galo cantou 3 vezes. Ou Pedro e o galo cantou junto, sei lá. Ah, pá, merda. Se você já não interpretar certinho a liturgia, né? O hebraico, a gente, né, não tem estudo, não tem nada. O Anselmo só tem quarta série. Hebraico, aramaico, israelita, grego. E grego tem umas 300 interpretações. Tem o grego desse, tem aquele grego mas aquele grego que Paulo foi para aquela região. Ele teve um grego lá, e o aluguel vencendo, as contas vencendo, né? Ah, agora a Netflix já foi cortada, né? Aquela coisa. Mas Paulo foi para Tarso, Paulo de Tarso, mas o grego ali era um grego dos filósofos, que eles vieram do Egito. Nossa, cara, isso é bíblico, precisa entrar numa igreja bíblica. Tá vendo? É isso, você não acreditar. Isso! Já sabe, né? 1, 2, 3. Trilhões, 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 trilhões de anos pegando fogo, gritando, pedindo misericórdia, Deus olhando assim, você não acreditou na verdadeira revelação, a verdadeiro evangelho, né? O puro evangelho, a vírgula era antes do galo, você foi achar que o galo cantou depois da vírgula? Não, o galo cantou antes da vírgula. Trilhões, 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 trilhões. Mas esse fogo, hein, ô fogo, carvão espiritual brabo, hein? Não posso fazer nada. Já passou quanto tempo? 10 trilhões de trilhões, de trilhões, de trilhões, de trilhões, de... Pô, mas que fogo esse? Não seria melhor me exterminar de vez? Isso seria amor, né? Pô, cara, você tá furido mesmo? Vamos fazer o seguinte, ao invés de tacar você em fogo, minha misericórdia é maravilhosa. Eu sou Deus do amor. Eu sou Deus do amor. Você se interpretou por evangelho errado da vírgula da galinha. Ó, gente, isso me veio na hora agora. Não tava, foi revelado agora esse negócio da galinha. Eu nunca pensei nisso. Eu vi um estudo uma vez, eu trouxe avante. Eu não posso levar pra sala, né? Tô aqui na cozinha. E a gente tem aquela revelação, né? Tá atento aí, tá na virtude, né, irmão? Você brinca demais, o assunto é sério, sério é lá na minha mesa ali, os processos judicial, que a CCB tá arrumando confusão com um monte de gente, né, gentalha? Por causa de coisinha besta, né? Isso que vai dar sério. Mexer com a dignidade dos outros, né? As continhas estão atrasando. Tem que receber, tem que pagar, tem que receber. Mas são coisas desse mundo, a gente não pode se embaraçar. Quando o caminhão da prefeitura te despejar, você vai ver o que é embaraço. Deixa eu arrumar aqui. Vamos aqui. Deixa eu acertar o púlpitozinho aqui. Pra gaveta aqui, né? Chegou um pedido aqui. Moda. Eu vou tomar café com um irmão, né? Que me escreveu santas coisas. Me explicou a situação dele. Que ele serve a Deus na congregação e que o prazer dele é tocar seu instrumento e servir a Deus nessa graça. Essas foram as palavras que ele me falou. Ou seja, os anciãos cortou a liberdade dele. Por quê? Porque ele sendo casado,
a esposa pediu o divórcio. Eu nem sei se foi amigável, eu acho que foi até amigável. Mas isso não muda nada, amigável ou não amigável, o ancião não interessa. Ele quer saber a vida sexual do casal. Sempre assim, o ancião portador da luz, né? O Lúcifer de Deus, né? O portador da luz, né? Deus revela, ilumina o ancião e a gente... não sei que Deus ilumina o ancião e a gente vive nas trevas, né? E o ancião cortou ele porque a esposa pediu divórcio e ele não queria divorciar porque ele queria ser músico, né? E até senti que ele tinha um respeito, um sentimento idôneo para com a família manter o casamento e os filhos. Ademais, eles fizeram o divórcio e ele é um homem muito idôneo na vida civil, no quesito direitos de família. Ele paga pensão, aos filhos, cumpre seus deveres, não fala mal da ex-esposa. Eu sei que você vai me assistir, eu quero te dar os parabéns. Geralmente, quando um homem vem falar de divórcio pra mim, o que eu não gosto, eu já fico meio assim, a não ser fato jurídico. Falsa denunciação, como tem um caso, né? Não respeitava o irmão que recebeu uma falsa acusação Lei Maria da Penha. Enfim. Geleia de pesco é boa. Então, aí, ele não queria se separar. Mas a lei não obriga nenhuma mulher a ficar casada. Muitas mulheres têm medo de sair de casa, achando que para sair debaixo do escárnio do homem, principalmente metidinho a crente, que são verdadeiros predadores emocionais e sexuais, debaixo do manto do apóstolo Paulo, que diz que o corpo da mulher é do homem. Isso daí é crime, violência doméstica, crime Lei Maria da Penha e estupro. Quem faz sexo com a mulher, como sendo a mulher fisicamente, na acepção física, propriedade do homem. Não é verdade isso. Como vocês não aceitam as leis do Brasil, a congregação não corta a liberdade de predador conjugal. E vice-versa. O homem que violenta a mulher nos dias de regras, né? Que não quer fazer, e o predador e muito quer imitar o ancião na igreja e quer fazer na sua casa a esposa como um povo, um coleteiro qualquer que caga em cima do povo. E a pessoa fala amém. Jesus é a cabeça da igreja o ancião é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher, né? Essa visão abominável dos tempos pretéritos cavernosos, né? E ela falou, você pode tocar à vontade, eu não pertenço mais a esse lugar. Essa igreja. Bora, ele não queria se divorciar. Ele queria ficar casado. Ele explicou isso para os deuses da CCB. Aliás, para os juízes, né? Os juízes soberanos da vida alheia. Eles não são soberanos só na instituição. Aí eu posso respeitar isso, ainda que discorde da eleição, forma de eleição. Uma associação religiosa, né? Como a congregação é uma associação religiosa, tem que ter votação. Mas não tem votação. Lá o que manda é o dinheiro e a amizade. Aí, o ancião cortou a liberdade dele, ele não pode voltar a tocar. Bom, e não pode casar. É claro que a mulher dele, estando liberta da congregação, ela vai se envolver, mais cedo ou mais tarde ela vai ter um relacionamento amoroso. Isso é óbvio, normal, qualquer pessoa normal. E é claro que os anciãos devem ter orientado esse irmão, e mesmo que não tivesse feito, a doutrina ensina e o povo aprova. A história é assim, fica de observando a vida dos outros, né? Quem arrumar um relacionamento conjugal primeiro é adúltero. Olha que legal. É adúltero.
Por quê? Porque ele está debaixo da lei de Moisés, entendeu? Mas Jesus falou. Então, mas Jesus falou com base na lei de Moisés. O repúdio não é divórcio. Repúdio eu já expliquei aqui. Repúdio é estar casado, não dá carta de divórcio e repudia a pessoa. Despreza, porque eles pegavam as esposas, iam ficando mais velhas e eles iam pegando mais novas. O próprio rei Davi já estava de saco cheio de mulher já. Quando ele estava para morrer, estava com frio, né? Aquele frio escaldante no deserto. Botou uma virgenzinha, que depois também foi motivo de grande confusão entre os filhos dele, né? Que um filho queria pegar de esposa. Botou ela como cobertor. Olha que bonito a obra de Deus. A palavra de Deus é isso. Pegar a mulher como um cobertor para aquecer o corpinho macio de Davi, né? Que corpinho maravilhoso, né? Tudo tascado a pedra, né? Porque não tinha, como vocês muitos imaginam, que tinha prestobarba no tempo de Davi, né? Enfim, essas putarias eclesiásticas. E tem que ser virgem, né? Ser um cobertor de um corpo de uma moça virgem, né? E tem que provar que é virgem, já sabe o teste, como é que é. Isso é palavra de Deus para o ano 2024, vocês entenderam? Isso a gente não concorda, a gente é herege, desgraçado, advogado do diabo, e outros nomes mais que as pessoas gostam de fazer com a gente, né? Aí, ele perguntou que conselho eu daria. Eu só me dispus aqui a fazer o vídeo, sem citar nome e região. Por quê? Porque este problema ocorre nos meus tempos de CCB, 40 anos de CCB, casos que eu vi o Ministério atender, estive junto, participei, vi, embora era músico, mas era companheiro dos irmãos, um ancião mais velho, que eles faziam o julgamento dos casos mais escabrosos, né? Mas era comum nas rodinhas entre ancião, os anciãos mais novos, que hoje eu sei que eram meros bonecos, comentar: ó, na minha comum eu sentei 2 irmãos por isso, mas é coisinha assim, coisinha banal, porque separou e fica ali em observação para Deus fazer obra. Qual é a obra que Deus vai fazer? O primeiro que casar é filha da puta, e o que ficou solteiro é o santo, entendeu? Mesmo que não seja verdade isso. Se uma mulher apanha do marido e pede divórcio, ela fica sem liberdade para casar de novo. A questão não é nem perder a liberdade na igreja, gente. Tem ancião que tira a liberdade e tem ancião que não tira a liberdade, mas não pode casar. Não existe regra fixa, depende da cabeça e o juízo do ancião. Por isso que o estatuto diz: julgará soberanamente ao seu juízo. Não é soberanamente de acordo com o regimento da igreja, com as leis declaradamente rígidas, iguais para todos. Não, depende muito. Se é rico, se é influente. Se o cara é rico, ele recebe lista. Ó, você já viu, teve um ancião aí que saiu, recebeu uma lista de reivindicações para ele poder voltar para a igreja. Vocês já viram isso? Pois é, com um irmão respeitável, irmão Samuel Trevisan, um irmão respeitável, um grande empresário, que sabe-se o histórico de vida dele, que cresceu no mundo empresarial por capacidade, competência e por liderar uma equipe de profissionais de alta qualidade. Não é ele que ficou rico, ficou bilionário. Não, é ele e a equipe dele. Porque ele é um líder nato. Tanto ele é líder que é muito querido por muitas pessoas de dentro da igreja, tanto da CCB como fora. E odiado por outros. Isso é normal na congregação, em qualquer igreja. Você gosta, uns gostam, outros não gostam. Mas ele, na vida dele, é um irmão respeitável. Para falar a verdade, eu nem sei se isso é verdade. Eu particularmente não acredito que o irmão Samuel tenha feito isso. Mas do ancião do Brás, para fazer bonitinho, não tem o que falar, devia ficar com a boca fechada para não falar merda, pegou e falou lá no púlpito, na frente da televisão, na pandemia, que ele falou: o que você quer para voltar? Tipo assim, eu quero isso. Muitos embarcaram nisso, inclusive apedrejaram o irmão. Eu sei que isso não é verdade, que o irmão queria, não era nada, simplesmente nada, ele só queria ter liberdade para congregar e, se possível, exercer o ministério dele. O ministério, na mente dele, é dele, e ele está certo. Muitos não entenderam que na congregação o ministério não é da pessoa, o ministério é da instituição. Não tem ministério espiritual, eu mando ministério espiritual. Não, o ministério é institucional. Tanto é que na pandemia, mais uma vez, os faladores de merda falou na televisão. Antes falava escondido, né? Quando eu comecei a pregar reforma, eu falava isso. Olha, lá nos bastidores eu ouvi o ancião falando isso.
Todo mundo me tacou pedra. Agora que veio a pandemia, que foi na televisão, estão falando a mesma coisa que eu falei lá em 2001, é como se fosse algo novo. Aí apareceu um monte de gente, apareceu do nada aí xingando a gente, que a gente não acredita na Bíblia, que isso, trazendo isso como se fosse uma novidade. Mas quem é mais antigo, que me segue aqui desde 2001, que segue o irmão Josafá, que segue o irmão Jair, lá 2002, 2003, aquela época, 2001 a 2005, sabe que tudo isso que está acontecendo já foi falado lá. O que nós estamos vendo aqui agora não é nada novo, é cumprimento do que foi denunciado. Não tem nada novo. Nossa, aconteceu isso então, mas isso já foi falado. Nossa, o irmão pregou isso. Nossa, o irmão falou aquilo. Então, a terceira década para trás a gente já falava isso. Então não tem nada demais. Mas ele pegou e falou lá que se a pessoa sai, o ministério fica, a pessoa sai do ministério. Por quê? O ministério é institucional. Esse músico, ele acha que ele é músico na graça de Deus. Viu, irmão? Você não é músico. O cargo de música não é teu. Se ele fosse teu, ninguém te tiraria. Por exemplo, o instrumento é teu. Eles vão tomar o teu instrumento? Não. Você é um tocador. Você é um tocador do teu instrumento que você comprou. Você sai da igreja, você leva o teu instrumento. O ministério espiritual, o cargo, antigamente o músico, né, era ministério. Depois eles reduziram a cargo. E o cooperador de jovens, que era cargo, subiu para ministério. Claro, né, o ancião não vai colocar o filho dele para ser encarregado de orquestra, a não ser regional. Ele vai colocar para ser cooperador de jovens. Levou o status do cooperador de cargo para ministério, e pegou de músico que era ministério, passou para cargo. Olha como vocês são canalhas eclesiásticos, né? E muitos jovens aí nem sabem. Esse irmão, por exemplo, falou que está 20 anos na congregação. Duvido muito que ele saiba isso, que nos anos 80, no 90, estava com os anciãos, ele estava, não sei idade, ele estava jogando bola. Ou estava no reunião de jovens e menores sendo enganado. Então vocês que estão chegando agora na congregação, procurem ouvir esses críticos que estão aí, que muitos, ainda que são pregadores novos, de 5, 10, 7, 10 anos, mas eles sabem, eles viveram lá dentro, no passado. Eles sabem o que estão falando, não é mentira, é verdade. Mas vocês não acreditam. Então tem que pagar, entendeu? Tem que pagar a própria perna, a pena na própria vida, perdão. E ele não está entendendo o que está acontecendo. Não, de fato, irmão, você não está errado. Quem divorcia e casa de novo não está em adultério. Isso é na lei mosaica pré-histórica. Na nossa lei, o certo é divorciar e casar de novo. O que a sua esposa fez é certo. Ela pediu divórcio, ela não quer mais ver com você. O motivo dela, não tem que explicar isso para ninguém. Tanto é verdade que ela pegou e saiu da congregação. Não ia dar a vida dela para o ancião julgar. E você ficou aí na que você chama de graça de Deus. E sendo tratado com esse aviltamento da tua dignidade. Esse aviltamento da dignidade. Se você é um músico e Deus mandou te oficializar por oração, ninguém poderia tirar você da orquestra. Ninguém poderia cortar a tua liberdade. Porque se você, um exemplo, uma pessoa cai no adultério, a igreja não toma o instrumento. Por quê? Porque o instrumento a pessoa adquiriu. O que a pessoa faz? Ela caça a liberdade. Então ninguém tem liberdade. Tem uma que eu já expliquei também. Não é, ninguém tem liberdade na congregação. As pessoas têm uma licença que pode ser cassada a qualquer tempo. Direitos na Constituição não é aquilo que a lei te dá. É aquilo que ninguém te tira. Isso é um direito. Ministério, por exemplo, o Ministério da Reforma. Eu só paro de pregar se a justiça determinar. Senão eu vou pregar, por quê? Porque a lei não me impede de fazer isso dentro dos limites legais. Então, se você é ancião, cooperador de jovens, músico, porteiro, e alguém te tirou a liberdade, é porque o que foi tirado de você não é o ministério, é a licença institucional para atuar dentro da congregação, trabalhar de graça, com status. Então eles valorizam isso, a pessoa luta por liberdade. Na verdade, a liberdade a gente não luta. Liberdade ninguém dá, ninguém tira. No nosso caso, quem nos dá nossa liberdade é a Constituição, não é uma pessoa, não é um presidente, é a lei. Na congregação não tem lei. Na congregação eles te dão e eles te tiram. Eles são ladrões da fé das pessoas. De quem deixa roubar, claro. Críticos e pessoas que estão dentro da igreja, muitos, que sabem que isso é mentira, ele não vai aceitar que um ancião venha tirar a liberdade dele. O que ele faz? Ele aceita ter a sua licença cassada, que vocês chamam de liberdade só para maquiar, mas é licença, e ele continua exercendo o ministério de músico, de porteiro, de som, irmãs da faxina, irmãs cozinheiras, né, irmãos da limpeza, das construções, pregadores da palavra, diáconos, irmãs diaconisas, todo esse pessoal que perde a licença CCB, mas tem um ministério espiritual, que ele sente que foi Deus que deu, ele vai numa outra instituição, carrega o seu ministério com ele e exerce o seu ministério.
Foi o que muitos fizeram na igreja, nessa igreja grande, né, do Jandira. Muitos tinham o seu ministério dentro da sua fé. Achavam que tinha liberdade na congregação, foram caçados. Não foi que você não é cortado, você é caçado, tua licença é caçada. E ela pode ser restituída, mas ela é caçada. Por quê? Porque todo exercício ministerial de cargos espirituais e materiais dentro da igreja, principalmente espiritual, ele é institucional. A graça de Deus na congregação é institucional. Você está salvo se você for firme e fiel estando lá dentro. Se você sair da congregação, aquela graça de Deus que você tem, que eles pregavam que você tinha, passa a não valer mais. Você passa a ser um desviado, porco, cachorro que voltou pro vômito, entendeu? Desviado, traficante, puteiro, vagabundo, drogado. É assim que a congregação vê quem sai da congregação. E o que fica lá para eles? A salvação. Eles tiram a tua salvação, porque para eles a tua salvação ela é institucional. Ela não é espiritual. Mas ainda assim, os enganados que vão acordando, ninguém deixa de tocar. Eu toco para servir a Deus. Eu fui cortado na congregação. Eu não aceito tocar em outra instituição. Porque eu só aceito tocar na congregação, então você é pior que o ancião. Você não tem dignidade e caráter eclesiástico. Você é mais abominável que o ancião. Porque além de você aceitar essa mentira, você ainda financia com o teu glória, com a tua presença. Não é só com dinheiro que você financia a glória do ancião. Com a tua presença, com a sua atenção, com o teu amém. Tudo isso fortalece o mundo das trevas, onde o diabo impera, os espíritos dos demônios das trevas, que são ladrões da fé. Muitos perdem a fé quando tem a licença caçada na congregação. Eles acham que foi Deus. Então eles são ladrões da fé. Se você sai da congregação, você não tem mais salvação. Você não tem mais salvação. Você só tem salvação se você ficar dentro da congregação. Aí fala que você perdeu a salvação. Por que eles te tiram essa salvação? Porque é deles. São ladrões da salvação, ladrões da coroa. Por isso que Jesus diz, cuidar para que ninguém te roube a tua coroa. Tá vendo? Isso na congregação se cumpriu. Então, irmão, o problema não é o ancião, o problema é você. Mas eu esperava uma palavra de amor. Então eu estou dando uma palavra de amor para você. O que você quer receber de um ancião que caçou a tua liberdade de servir a Deus, como você diz que tem prazer de servir a Deus na obra de Deus? Talvez para você a obra de Deus é a congregação. Enquanto você tiver essa fé, que é o que os anciãos ensinam para o povo, você fica escravo dos demônios. Os anciãos são demônios das trevas, entendeu? Eles são educados, eles falam bonito, eles usam terno, mas o azeite é falso, não faz milagre, e tem o processo de hipnose. Desde o hino do silêncio do organista, ralentando super baixo, os hinos, a repetição, amém, fala amém, ajoelha, levanta, agradece, canta, faz. Fala para mim o que você está passando para mim poder saber que eu vou pregar. Enquanto você estiver nessa alienação, você vai ficar achando que é a graça de Deus. Por que você fala isso? Porque você canta 20 anos lá é a graça, então você acredita numa mentira. Quem precisa de libertação não é o ancião, é você. O ancião é um demônio caído mesmo, é um anjo caído. Filho do próprio Satanás, entendeu? Porque até o Satanás tem medo dos anciãos. Olha, Satanás não dá poder para os anciãos ser verdadeiros demônios, eles não são nem homens de Deus verdadeiros, porque não tem milagre. Onde não tem milagre, não tem ninguém enviado por Deus. Quem é enviado por Deus ou por Jesus, os milagres seguem ele. Não tá. Ele pode ser uma boa pessoa na vida, mas ele não serve para levar as pessoas. Eu tenho milagre? Tenho. Viver 25 anos aqui que eu estou, 23 anos, 24 anos, debaixo de praga, de maldição e desse campo tenebroso aqui de ofensas, que hoje está mais brando, mas quem é mais antigo sabe o que eu passei. E está vivo, advogando e de pé, só um milagre, hein? Eu advogado, minha filha advogada, meu filho bem, minha vida de pé, e eu de pé. Tá um remédio aqui, um remédio ali, a gente vai ficando mais velho, mas eu tenho saúde para trabalhar 10, 12 horas por dia, sou um advogado de milhares de causas, milhares. Trabalho domingo a domingo. Saindo da falência, debaixo de praga, porque eu critiquei a congregação, então Deus me botou na falência, que Deus ia me matar, virar mendigo, minha filha é uma puta. Então, eu tô aqui por um milagre, hein? Não se confunda. Então você precisa entender que o ancião não te tirou você da graça de Deus. Eu sei que você tem uma fé para com Deus. Você está na graça de Deus. Você vai na igreja, na congregação, você é enganado. Mas tudo que você está fazendo para Deus, por isso que eu não sou contra uma pessoa estar na congregação ou voltar, sair e voltar. Por quê?
Ela está fazendo aquilo para Deus. Tem aqueles que fazem para a igreja, isso daí é outra coisa. Mas tem pessoas que estão sendo enganadas, mas são boas. Então essas pessoas estão verdadeiramente servindo a Deus na sua fé. O que importa é isso. O ancião pensa que está roubando para ele a glória, mas não está. A frustração do ancião é que eles vão para o inferno sozinhos. E Deus salve os bons e os maus, como está no livro de Mateus. Que o sol do Deus Pai nasce para os bons, para os maus, para os justos e para os injustos. Como os anciões estão no Velho Testamento, a lei era morte ao pecador, no Novo Testamento é perdão ao pecador, o inimigo de Jesus não é o pecador. No Velho Testamento, Deus odiava o pecador. Pode ler os Salmos. Zombava que ia ver chegando no seu rim. Deus abateria, Deus destruía, Deus punia. O Deus do Velho Testamento, o Deus hebraico, que não é o Pai do Senhor Jesus, ele tinha como inimigo o pecador. Quem pecar morre. No Novo Testamento, o Deus Pai revelado por Jesus, o Deus Pai do amor, não Deus Rei, que nem no Velho Testamento, que queria sacerdotes, que na realidade foi um Deus inventado pelos sacerdotes para ser sacerdote. Jesus falou, não precisa de nenhum sacerdote, não precisa de sacrifício para chegar a Deus. Aí quebrou o banco de Israel, que eram os sacerdotes, ganhavam muito dinheiro com aquilo. Muitos pararam de fazer sacrifícios que enriqueciam eles, que era um verdadeiro comércio, né? O comércio do perdão e do pecado, dos sacrifícios, onde eles não precisavam trabalhar, só viviam que nem ricos, sentavam nos primeiros bancos das sinagogas, na verdade. O que Deus não faz? Meu, Jesus tirou o sacerdócio, não precisa de ninguém para chegar a Deus. A graça de Deus é Deus na gente, Jesus na gente. Eu me acerto com Jesus. E se eu pecar, eu não morro. Jesus já morreu. Então não tem condenação por pecados mais. Não existe pecado no Novo Testamento, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é o que o ancião faz. O ancião usa o nome do Espírito Santo para praticar nepotismo. Então ele é um blasfemo, ele fala que você perdeu a coroa da vida eterna. Então ele está interrompendo a obra de Deus no seu coração, porque você saiu da congregação, ele vinculou você na congregação. Por isso que ele é um demônio. Mas como eu estava dizendo, o diabo não dá poderes de demônio mesmo. O ancião, ele não é um anjo, um servo de Deus, não tem milagre. Mas ele também não é um demônio. Um verdadeiro demônio, ele tem poder para destruir coisas. Na Bíblia está demoniado, ele quebrava correntes, ele fazia um monte de coisas, adivinhava sortes. O diabo também não dá poder para o ancião, por quê? Esses seres das trevas, porque eles não são dignos de confiança. Se eles vendem a graça de Deus, e no inferno, de demônios, existe uma ética, viu gente, de respeito, hierarquia, um monte de coisa. Na graça de Deus na congregação, como Jesus é amor e misericórdia, tem gente que se vale disso como os anciãos para roubar e destruir a fé dos outros. Isso daqui é muito espiritual, viu gente? Que já é doutorado da reforma. Para você entender isso, viu, jovem? O dia que você entender isso, você não vai parar de tocar porque o ancião, demônio, ladrão da graça de Deus, ele quer tirar isso de você. Você pensa que você é músico, você não é, você é um tocador de instrumento que você comprou. Ele te caçou você o quê? De tocar, mas ele não te tirou o instrumento. A decisão não é do ancião. A decisão é tua. Você pega o teu instrumento para louvar a Deus ou para servir a graça de Satanás, governado pelos príncipes filhos de Satanás, anciãos da congregação que são no Brasil. Qual é o teu ministério? Se você não deixar tocar, você não toca em lugar nenhum. Então você também é um filho do diabo, tá bom? E se você é um servo de Deus, você quer tocar na graça de Deus, a graça de Deus está espalhada por aí. O próprio teólogo da congregação, novo presidente aí, falou: a graça de Deus está no coração, em todos os lugares que promovem a lei, a paz e Jesus. Então a graça de Deus já não está mais na congregação. Antes estava, né? Aí lançaram milhares no inferno por causa disso. Agora tem problema, deixa pra lá, não podemos olhar para trás, né? Que se dane as famílias, que se dane os enlutados, que se dane os que se mataram, os depressivos, jogar a vida no lixo, que se dane. Vamos olhar para frente, que precisamos de dinheiro. Olha para frente porque o dinheiro está fraco. Muda a doutrina para aumentar dinheiro. Chama resgate, muda a doutrina, permite barba, permite tudo. E vamos, coleta. Não, pode congregar, não é filho do diabo, não, pode voltar. Vale tudo, porque são ladrões, são mercenários da fé. O mercenário da fé é assim, ele vende por um preço justo, depois ele começa a vender mais caro, ele gera uma escassez, começa a vender mais caro. É cambista da fé. A salvação é de graça, mas ele quer vender por R$1.000 na porta do estádio na última hora, entendeu? E é de graça.
Não importa se chegar 2 horas antes do jogo ou se chegar 5 minutos. Não importa a hora que você chega na hora do jogo. O ingresso é grátis e o cambista fica tentando te vender. Então, irmão, o que eu faço em relação a isso? Você tem 2 saídas. Ou continua servindo o diabo na congregação, de joelho aos caprichos desses demônios da mais baixa frequência, que o ancião não tem poder nenhum. O ancião é um boneco útil pro inferno, não tem poder nenhum. Nem no céu, nem no céu e nem no inferno, nem Deus, nem o diabo. Porque essa raça é tão ruim que matou Jesus, cara, que nem o diabo quer perto. Nem o diabo quis matar Jesus, cara. Ele queria, né? Ele queria enriquecer Jesus, né? Ah, mas o diabo queria matar. Quem queria matar Jesus não era o diabo, não, era os anciãos. Então muito a Bíblia está errada. Não é Deus e o diabo, é Deus, o diabo e o ancião no meio. Ganhando dinheiro na graça de Deus, tentando vender almas para o diabo. E você quer continuar nesse lugar? Você tem muito que chorar, muito que ser humilhado ainda. Você vai fazer muita coisa. Você vai padecer muito, vai se ferrar bastante. E talvez você morra na idolatria. Que se você não exerce o ministério, seja qual for, na graça de Deus, que não é placa, e só aceito se for na congregação, você é tão demônio quanto o ancião, tão príncipe de Satanás. Gostou dessa pregação? Gostou desse conselho? Então, dá uma glória aí. Dá uma glória aí. E se você não entendeu o que eu estou te falando hoje, achar que eu estou brincando, não me levar a sério, que sou aí um missionário na vida de muitos na CCB, uma missão de trazer essas palavras, e daqui saem muitos milhares de missionários, que todos aqui são missionários, todo mundo que ouve a verdade tem o dever de avisar, não coma essa comida que ela está envenenada. Se você não faz isso, você é pior do que um demônio. Você está vendo que teu irmão, tua irmã está sendo enganado e não faz nada, entendeu? Ah, mas eu vou salvar só a mim, então isso não faz parte da graça de Deus. Mas tá bom, é uma vida menos a mão do diabo. Sai da mão do diabo, do ancião, hein? O ancião é pior que o demônio, hein, gente? Tem coisas que na Bíblia o demônio não fez, mas que o ancião vai fazer na tua vida. Se você não entender o que eu estou falando, não se preocupe, mais cedo ou mais tarde, vocês pagarão um alto preço pela vossa incompreensão.